todas e todos. Vamos dar início ao nosso seminário da disciplina de Educação de Jovens e Adultos. Nosso coletivo é formado por 7 pessoas, que sou eu, Joyce Santos, Maíse Matos, Winnie Lopes, Eliette Alves, Jaqueline Honória, Elisandra Novaes e Jucinelma Azevedo. O nosso tema é Trabalho e Educação de Jovens e Adultos, Singularidades Curriculares e Práticas Pedagógicas na Perspectiva da Emancipação e Descolonização na Educação de Jovens e Adultos. Bom, quando a gente fala em educação de jovens e adultos, a gente se refere a um conjunto de sujeitos que são jovens e adultos, trabalhadores, alunos, pessoas que precisam conciliar o seu tempo entre trabalhar e estudar. Essas pessoas elas são formadas no seio de relações sociais de produção que são historicamente excludentes, exploratórias e marcadas pela marginalização da maioria da população brasileira. A educação ao longo da história, ela tem sido utilizada como uma ferramenta para a manutenção e legitimação de uma sociedade que ela é extremamente desigual. A educação, o direito ao acesso à educação, ele foi durante muito tempo negado a uma grande parcela da população brasileira. Dessa forma, a educação ela era utilizada e é ainda utilizada em defesa dos interesses de uma classe dominante sobre os interesses das classes populares. Dessa forma, uma abordagem marxista sobre a educação em oposição ao capital humano, ele fez surgir na década de 80 um debate sobre o trabalho e as relações materiais de produção, independente de sua forma histórica, como fundantes da humanidade. Frigoto ele argumenta que é a partir do trabalho que a humanidade ela se produz. Dessa forma, o debate sobre a formação crítica do homem começou a ganhar espaço, especialmente no âmbito teórico. Alguns movimentos sociais eles surgiram ao longo do tempo também em defesa, para pensar práticas educativas e para defender uma educação que tenha o sujeito como centralidade, que tenha o educando como centralidade, que ela seja pensada em defesa e a partir das particularidades e dos modos de vida da população, dos seus sujeitos, dos educandos. Eu quero uma escola do campo que tenha a ver com a vida, com a gente, querida e organizada e conduzida coletivamente. Eu quero uma escola do campo que não enxergue apenas equações, que tenha como chave mestra o trabalho e os mutirões. Entre a década de 60 e a década de 90, a educação de jovens e adultos passou por alguns processos de transformações, por meio da LDB, que são Leis de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, por alguns decretos e também por programas. A autora Costa ela aponta no texto que a partir de 2003, com o governo Lula, houve a ampliação do acesso à EJA, bem como um olhar mais específico voltado para essa modalidade. Com isso, esses sujeitos eles vêm encontrando espaço de inclusão a partir da tentativa do governo em articular a escolarização e a educação profissional, por meio de alguns programas, dentre eles o ProEJA e o ProJovem. E diante desse contexto histórico, tem se notado que as políticas educacionais para jovens e adultos, elas têm apresentado a descontinuidade de alguns programas e poucas condições para que esses sujeitos tenham assegurado a continuidade de seus estudos, sendo que esses trabalhadores alunos da EJA vivem, em sua maioria, na condição de contratos temporários, trabalham na informalidade ou compõem o grupo de desempregados do país. E a cada dia, a exigência por qualificação ela tem sido mais perversa, pois impõe a esses sujeitos a culpa por não conseguir se inserir numa boa colocação no mercado de trabalho. Com base nesses apontamentos, ao final do século XX, professores e alunos, dentre outros segmentos, vem se organizando e formando movimentos de resistência, pautando a necessidade de assegurar, de forma concreta, a integração e valorização da escolaridade, amparando a política de educação de jovens e adultos. Eu quero uma escola do campo que não tenha cercas, que não tenha muros, onde iremos aprender a sermos construtores do futuro. Eu quero uma escola do campo que não tenha cercas, que não tenha muros, onde iremos aprender. Trabalho e educação, 2 elementos que estão intimamente ligados, embora nem sempre sejam tratados dessa forma.
Pensando o trabalho na perspectiva educativa, apresento o exemplo da Escola Família Agrícola Padre André, no município de Correntina, que pensa a formação dos sujeitos em diálogo com o meio onde estão inseridos a partir da prática da pedagogia da alternância. Ou seja, o acesso aos conhecimentos teóricos acontecem em paralelo ao acesso aos conhecimentos práticos, sem perder de vista a relação com o meio, com o contexto de onde vieram os estudantes. Dessa forma, com essa prática, as escolas famílias agrícolas potencializam a formação levando em conta os contextos sociais, culturais, econômicos, as características de território, identidade dos estudantes e dos seus povos. O povo camponês, o homem e a mulher, o negro quilombola com seu canto de afoxé, ticuna, caeté, castanheiro, seringueiro, pescadores e poceiro, com certeza estão de pé. Não vou sair. Sou o Wini Lopes, sou pescador e quilombola aqui do Quilombo Bananeiras, e aprendi com meu avô, que não teve oportunidade de acesso à sala de aula, o quão importante era ocupar esses espaços educativos para assumir os nossos lugares de fala e também para respeitar a natureza e as práticas da pesca artesanal. E assim como eu pude perceber e me identificar no texto também. Então pude refletir que o trabalho e a educação são dois elementos que estão sempre ligados na vida dos povos do campo, de comunidades tradicionais e periféricas. Pensar a educação de jovens e adultos e o trabalho, enquanto perspectiva de vida, é pensar a Escola das Águas. E a Escola das Águas, ela surge do sonho de Dona Maria do Paraguaçu e Sorgino da Cruz. Ambos não dominavam a leitura das palavras, mas dominavam como ninguém a leitura da vida. E aí a Escola das Águas, ela pensa a formação dos seus sujeitos a partir das práticas e suas vivências, dos modos de vida, assim como as EFAs, por meio da pedagogia da alternância. Pensando o trabalho como prática educativa, respeitando as marés e as luas, pois no período em que as marés estão boas, esses sujeitos estão em seus territórios desenvolvendo suas práticas, assim como as suas atividades de campo, que seria o tempo comunidade, e retornam para a sala de aulas nos períodos em que as marés não estão tão produtivas assim, que no caso seria o tempo escola, entendendo que a pesca artesanal tem um potencial significativo na vida desses sujeitos, tanto econômico quanto social, de resistência e de pertencimento, quanto de identidade. E a Escola das Águas me ensinou, assim como o trabalho, que a educação transforma a vida e que o povo que vem de onde a gente vem, os dois fatores correm juntos. Quem vive da floresta, dos rios e dos mares, de todos os lugares onde o sol abre uma festa, quem a sua força empresta nos quilombos e aldeias, e quem na terra semeia, vem aqui fazer a festa. Em relação ao texto, Direito à Educação e Mundo do Trabalho, eu trago aqui um exemplo da comunidade quilombola que é Renascimento dos Negros, onde as pessoas aqui da comunidade trabalham na questão da colheita de tomate, pimentão, não aqui dentro da comunidade, mas em outras comunidades vizinhas. E muitas vezes eles trabalham também, até em outros, saem para trabalhar diárias até em outros municípios, aqui da região. E olhando para a questão da educação, isso impossibilita que eles possam dar continuidade nos estudos. Na grande maioria, muitas vezes, pessoas jovens, pais e mães de famílias, que têm que optar por trabalhar para poder garantir o sustento da família. E nesse sentido, aqui na comunidade tem a Associação Quilombola, que já teve até uma turma de EJA, Educação de Jovens e Adultos, Mas, infelizmente, o governo ele trabalha com números. Alegam que a quantidade de pessoas são poucas e acaba aderindo a modelo de sair aqui da comunidade para estudar em outras comunidades, na comunidade vizinha. Então, isso impossibilita que eles voltem a estudar, Porque, devido à rotina, de trabalho, já chega cansado, muitas vezes chega à noite, aí
para poder ter a turma assim, teria que adequar a realidade que o sujeito vive, né? Mas muitas vezes os próprios sujeitos acabam alegando que é um pouco complicado para poder voltar a estudar por conta da carga horária de trabalho que eles têm e o tempo também, né? Principalmente quem é pai, mãe de família, que depois que chega do serviço tem que cuidar de casa, de filho ainda e tudo. Então isso acaba impossibilitando um pouco. Ó donos do agrobis, ó reis do agronegócio, ó produtores de alimento com veneno, vocês que aumentam todo ano sua posse e que poluem cada palmo de terreno. A educação, ela é um direito de todos e para todos, pois ela é um instrumento de emancipação e construção humana. E falar da educação no contexto da EJA, as políticas públicas de acesso à educação para esses sujeitos que estão inseridos na EJA ainda é excludente, pois esses sujeitos são jovens e adultos que têm seu modo de vida diferente, mas que não quer perder de vista a educação. E o que acontece é que a falta das políticas públicas para que esses sujeitos continuem no seu processo de ensino e aprendizagem, elas precisam avançar e inserir esses sujeitos dentro da escola, dentro de um processo de formação. E o que hoje está acontecendo é essa falta de políticas públicas para esses sujeitos, porque são sujeitos de especificidade de vida, de modo de vida diferente. São sujeitos que estão em localidades periféricas do nosso Brasil, são sujeitos do campo, são sujeitos trabalhadores. Então, esses sujeitos, eles precisam de ter esse acesso a essas políticas públicas para continuar no seu processo de ensino-aprendizagem. Eu quero uma escola do campo, onde o saber não seja limitado, que a gente possa ver o todo e possa compreender o... Diante de tudo, né, que foi exposto, é fundamental em que se pensar a educação de jovens e adultos significa, sobretudo, compreender o perfil desses jovens e adultos, né, que são e foram afetados ao longo de sua história por fatores sociais, políticos e econômicos presentes na sociedade. Reafirmando, né, como o espaço da EJA deve proporcionar uma contribuição na formação desse sujeito, né, de uma consciência crítica, política, integrada com sua realidade, no qual a educação vinculada com o trabalho seja um espaço que contribua para o desenvolvimento e formação humana e não para a sua alienação. Espaço da EJA deve ser constituído de direito, de afirmação e valorização, havendo a necessidade, né, de debates, de saberes e de práticas de afirmação de identidades, de enfrentamento às desigualdades sociais, dos preconceitos, das discriminações, né, vinculados à questão de classe, raça, gênero e demais, né, contribuindo assim, né, para um desenvolvimento do conhecimento desses sujeitos da EJA, né, de uma ampliação de suas concepções e percepções de mundo, promovendo assim uma ampla formação desse sujeito. Vou aprender a ler.